Então, nosso próximo palestrante, que vai encerrar essa tarde com a gente, é o Henrique Ângelo. E ele é psicólogo pelo Mackenzie, mestre e doutor em psicologia experimental, análise do comportamento pela PUC de São Paulo. Atualmente é professor do Paradigma, Centro de Ciências e Tecnologia do Comportamento, e diretor da LUPA, Educação Ampliada. Tem realizado pesquisas sobre comportamento social e evolução cultural, além de atuar na gestão de projetos ligados à construção de currículos para educação básica e consultoria educacional. Grande Henrique Ângelo, onde está? Já está entre nós aqui nos bastidores. Grande Henrique. Opa, Nando, tudo bem? Eu sou grande fã do Henrique, já parceiro também de várias empreitadas, né? E várias que estão on hold, esperando a pandemia passar, essa coisa toda voltar a alguma coisa normal ou novo normal para a gente continuar, né, Henrique? Então, muito obrigado, um prazer poder te ouvir aqui também nessa tarde, um evento tão especial, e a palavra é sua. Estamos aqui para todo o apoio necessário. Valeu, Hernando, obrigado. Obrigado pelo convite, a toda a comissão aí da Jaque Online. Parabéns pela iniciativa. Acho que a gente está precisando de discussões como essas. Eu assisti a algumas das palestras, não consegui ver todas, mas já queria parabenizar desde já o evento, todas as palestras foram incríveis, os temas pertinentes, tal, então meus parabéns. Vou compartilhar aqui um slide para a gente começar a nossa discussão. Tá? O tema que eu vou falar hoje é um tema bem atual e tem a ver com várias das pesquisas que eu tenho feito, né? Eu vou falar sobre polarização social. Então, principalmente, contribuições das pesquisas em comportamento social para a gente compreender a polarização social. Eu vou falar basicamente de conformidade social, clustering e macrocomportamento, tá? Eu acho que a gente poderia ter vários outros enfoques. Eu pensei em um monte de outros enfoques que a gente poderia dar para esse tema, desde análises do comportamento verbal. Já deixo aqui um artigo para quem quiser ir por essa linha de análise para entender um pouco melhor isso, que é a análise construção social do conhecimento, análise do comportamento e construção social do conhecimento do Guerin. Tá? Tem uma tradução que o Ricardo Martoni e o Márcio Borges Moreira a gente fez, que está publicada na Rebac, em 2009, se eu não me engano, e tem um outro texto, aí eu não vou lembrar o certo, mas é um texto do Júlio De Rose, que eu acho que é bem interessante para entender, que ele vai analisar a cultura a partir de controle de estímulos. Eu acho que também pode trazer muitos insights para essa discussão. Então, não vou por essa linha, tá? Eu vou por uma outra linha de pesquisa, mas queria deixar aqui essas recomendações para caso alguém tenha interesse em se aprofundar e conhecer um pouco mais essas possibilidades de interpretação desse fenômeno que é tão atual e tem chamado muito a atenção não só no Brasil, mas no restante do mundo, né? Bom, eu vou começar falando do que é macrocomportamento. Eu acho que nem todo mundo tem familiaridade com esse termo. Primeiro que macrocomportamento não é uma unidade nova de análise, não é nada do tipo. Macrocomportamento, tá? Ele é um jeito, quer dizer, é uma unidade nova de análise, mas não é um processo novo comportamental, não tem nada disso. Então, metacontingências e contingências comportamentais explicam macrocomportamentos, tá? O macrocomportamento, tá, nada mais é do que o comportamento operante socialmente aprendido, observado nos repertórios de muitos membros de um sistema cultural. Tá? Ou seja, eles são comportamentos que são observáveis, isso é importante, né? Eles serem observáveis por outras pessoas, tá? São topograficamente, e novos macrocomportamentos, eles podem ser modelados na interação com o ambiente. Ou seja, eu posso ter um grupo grande de pessoas emitindo respostas muito parecidas, tá? E tendo características tanto comportamentais ali, ou mesmo alterando o corpo e tendo características físicas semelhantes, né? E a gente vai dizer que a gente está diante de um macrocomportamento quando isso é massivo, quando muitas pessoas estão emitindo essas respostas ou estão dentro desse contexto. Quando a gente fala em polarização social, né, eu acho que um exemplo bom é time de futebol. Tá? Pensa o seguinte, você tem o Corinthians e Palmeiras. O Corinthians, você não pode ser corintiano e palmeirense. Não dá para você ser as duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que é aí que a gente começa a entender polarização social. Eu não posso ser corintiano e palmeirense ao mesmo tempo. Então,
O corintiano, ele considera um erro ser palmeirense. E o palmeirense considera um erro ser corintiano, né? Tudo bem, hoje eu acho que existe muito respeito já entre as torcidas e tal, mas a gente sabe que nem sempre foi assim, né? Teve todo um trabalho cultural grande para que houvesse mais respeito. Mas se a gente for lembrar algum tempo atrás, né, não era tão tranquilo. Né? Corinthians e Palmeiras, eles não ficavam ali numa situação confortável uns com os outros. Estava com o palmeirense, você ia ter problemas com... Se você era um corintiano e estava com o palmeirense, você ia ter problemas com aquele palmeirense, ou se você era um palmeirense e estava no meio de corintiano, você ia ter problema. Né? Até hoje, as pessoas evitam, né? Você não consegue ir num estádio sentar na torcida do Palmeiras com a camisa do Corinthians. Né? As pessoas têm medo disso. Então é um erro ser corintiano ou palmeirense, cada um tem comportamentos que são muito específicos e muito específicos de cada torcida. Tá? A gente tem, nesse sentido, noções marcadas de certo e errado em cada grupo. Ou seja, o certo é fazer isso. O certo é fazer isso desse jeito. É isso que é o correto de ser feito. Ah, isso aqui está errado. Então, você tem o que o Skinner chamou lá em 1953, no Ciência e Comportamento Humano, de comportamento ético, né? Eu gosto de chamar de sistema ético de um grupo, que são as noções de certo e errado. Essas noções, elas são muito marcadas e muito fortes e muito compartilhadas em cada um desses grupos que se formam. Então, quando você observa ali, né, você identifica um macrocomportamento, vários indivíduos emitindo respostas semelhantes e tal, e eles têm um sistema social bem fechado, um sistema social que tem uma noção muito marcada de certo e errado, a gente pode estar diante de polarização. Tá? Você tem a diferença considerada um erro por um dos grupos, pelo menos. Né? Pelo menos por um dos grupos a diferença é considerada um erro. Então, você começa a ter uma noção de que qualquer coisa que é diferente do que eu faço está errado. Acho que o maior exemplo que a gente consegue enxergar isso é na história dos europeus chegando na América. Né? Eles poderiam ter tentado entender um pouco melhor a cultura dos índios e tal, mas não. Então, eles não eram católicos. Como eles não eram católicos, eles precisariam ser ou catequizados, isso é considerar a diferença um erro, né? Ou eles vão ser catequizados, ou seja, vamos transformá-los, vamos trazê-lo para o nosso grupo, né? Ou então vamos dizimá-los. Né? E eu acho que é disso que eu vou falar hoje. Assim, é esse tipo de grupo que se forma que a gente vai tentar explicar o porquê que esse tipo de grupo se forma. Né? E aí a gente começa a ver esses grupos crescendo com essa noção de inimigo, né? Porque o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então eu começo a me aliar e aí eu começo a criar eu começo a ampliar esse meu macrocomportamento. Ele até adquire algumas cores um pouco diferentes, mas ele vai se homogeneizando gradualmente. Então, você começa a ter o inimigo do meu inimigo sendo o meu amigo. Né? Eu acho que a gente viu isso acontecendo em 2018 e isso se mantendo aí a partir desde 2019. Agora parece que está um pouco mais tranquilo, alguma coisa, mas a gente viu isso acontecendo muito nas famílias. Né? De 2018 para cá, a gente teve muita briga nas famílias, pessoas que deixaram de conversar umas com as outras por questões políticas, deixaram de conseguir interagir com outros amigos por questões políticas. Né? A gente foi vendo isso acontecer. Né? Essa ideia de sistema social fechado me lembra muito a Idade Média. Né? Me lembra muito um feudo. Por que um feudo? Porque o feudo você tinha uma noção muito clara, você tinha um centro ali, você tinha uma noção de certo e errado muito marcada. Né? E isso era marcado pela Igreja Católica e principalmente pelo senhor feudal, que determinava as regras que tinham dentro do feudo, e as pessoas seguiam, porque o senhor feudal ele era um sujeito que tinha sido nomeado por Deus e, portanto, ele estava numa posição especial para delimitar o que era certo e o que era errado dentro daquele grupo. Então, nesse sentido, o senhor feudal estava ali, né? E ficava, e as pessoas elas seguiam essas regras. E tem um ponto interessante aqui, né, no sistema social fechado, é que existe um contínuo controle externo. Então, quando você está em um sistema social,
você tem um controle externo. É muito difícil. Vamos supor que eu sou corintiano, né? Mas vamos supor que eu resolvesse agora virar palmeirense. Eu tenho grupos de amigos que são corintianos. Pô, peraí, como assim você vai virar palmeirense agora? Né? Com 33 anos você vai virar palmeirense. Como assim? Esse tipo de situação é muito marcada, né? Imagina você mudar de opinião dentro de um sistema social. Imagina você começar a emitir comportamentos que são muito diferentes dos comportamentos que são emitidos ali. É muito mais difícil você manter. Eu vou mostrar alguns dados experimentais que mostram isso. É muito mais difícil você manter um comportamento de ir contra o que a maioria das pessoas que estão em volta de você tem, do que você mudar o comportamento. Então, em um sistema social fechado, a gente tem um controle externo contínuo, tá? E isso é uma das razões pelas quais as coisas se mantêm. Então, por que a polarização social acontece? O que faz com que a polarização social aconteça, no fim das contas? Bom, para a gente poder entender um pouco melhor isso, eu vou voltar para a noção de evolução. Coisa bem simples, e vocês vão ver que eu vou tratar de evolução cultural de um jeito talvez um pouco diferente do jeito que as pessoas têm tratado na análise do comportamento até o momento. Tá? A noção de evolução, né, ela envolve variação e seleção. Pelo menos esses dois processos. Tem algumas outras pessoas que vão trazer outros processos, a replicação, a retenção, enfim. Tem muita discussão aí sobre todos os processos envolvidos, mas é um consenso grande aí que existe a variação e a seleção. Né? A seleção seria as pessoas se mantendo fazendo a mesma coisa, né? Seleção de um comportamento, você mantendo aquele comportamento regularmente por um tempo, e a variação seria ocorrer variação daquele comportamento, a pessoa fazendo coisas diferentes. Tá? Quando a gente vai para uma noção de evolução cultural, historicamente, a gente vai entender, a gente vai tentar entender variações nas práticas culturais a partir da variação nos comportamentos das pessoas e tal. E aí, se a gente entender uma prática cultural, né, como um todo, uma sociedade como um todo aí, a partir de comportamentos dos indivíduos, né, vamos pegar uma população e vamos isolar essa população. Tá? É isso que eu fiz aqui nesse desenho. Então, vamos isolar uma população. Vamos aplicar essa noção de evolução a populações de indivíduos. Então, eu tenho aqui vários indivíduos, tá, que estão que cada cor dessa representa um tipo de comportamento diferente, topograficamente diferente um do outro, tá bom? Então, o que começa a acontecer? Qual que é o fenômeno que a gente está lidando hoje em dia? Aqui é quando você tem muita diversidade, né? Você tem muitas pessoas ali, umas próximas das outras, né? Emitindo comportamentos que são diferentes umas das outras. Então você tem aqui o laranja perto do azul, perto do amarelo, perto do branco, o marrom aqui perto. Então você tem uma variabilidade muito grande e mesmo pessoas com comportamentos diferentes interagem entre si. O que começa a acontecer quando a gente está no fenômeno de polarização? Esse fenômeno aqui. Uma pessoa vai ensinando a outra e vai ensinando a outra e você começa a ter uma homogeneização. Esse é um fenômeno que a gente chama de clustering, tá? Clusters. A gente cria clusters de comportamentos semelhantes. Então aqui a gente vai ter 4 macrocomportamentos. Tudo bem? Então eu começo a ter uma seleção de padrões de comportamento. Ainda que existe uma certa variabilidade aqui nesse grupo aqui, né? Então existem 4 tipos diferentes de comportamento aqui, né? Para desse critério específico. Então a gente poderia ter, inclusive, uma homogeneidade maior aqui. A gente poderia ter, por exemplo, o marrom aqui, ele começa a influenciar outros e vai acabando com o vermelho, vai acabando com o azul e tal, enfim. E aí você tem um grupo cada vez mais homogêneo. Esse é um fenômeno que é muito natural no dia a dia. Então, quando você conhece uma pessoa, né, você chega em uma sala de aula, por exemplo, tá? Você chega em uma sala de aula, você tem esse fenômeno aqui. Né? Você tem várias pessoas que, algumas têm coisas parecidas com as outras e tal, e aí devagarzinho, uma vai influenciando socialmente a outra. Daqui a pouco você tem grupos dentro da sala de aula e que interagem pouco, né? Até interagem, mas interagem pouco, né? Tá?
Esse é o fenômeno de clustering. Quando a gente tem menos variabilidade aí, quando a gente tem, por exemplo, dois grupos diferentes, a gente está falando em uma polarização, a gente está falando em dois polos aí. Aqui a gente tem uma multipolarização. Tá? Para a gente poder entender esse fenômeno, a gente vai falar de influência social. Repara que aqui eu estou trazendo um monte de referências da psicologia social. Eu não vou entrar em muitos detalhes, tá? Eu tenho trabalhado bastante com essa interface entre psicologia social e análise de comportamento, mas eu não vou entrar em muitos detalhes dessas diferenças, semelhanças e tal. Eu vou falar aqui de influência social, entendendo que influência social é quando o comportamento de um indivíduo afeta o comportamento de outro indivíduo, de alguma forma, tá? Que aquele outro indivíduo ele vai aprender um novo comportamento. Tudo bem? Ele pode aprender um comportamento que é topograficamente semelhante ou topograficamente diferente, tá? Pode ser por modelagem, por modelação, pode ser por instrução, tá? Todos os processos aí de interação entre os indivíduos em que você vai ter alguma aprendizagem, a gente pode colocar aqui como influência social. Quando a gente pensa em influência social do ponto de vista de eu transmitir um comportamento para outra pessoa, eu posso ter, né, na área de evolução cultural, inclusive fora da análise do comportamento, é muito comum a gente encontrar o pessoal discutindo transmissão vertical. O que é isso? É uma geração transmitindo o comportamento para a próxima geração. Tá? Então aqui eu tenho o pai ensinando o filho. Tudo bem? A gente pode ter também a transmissão horizontal. O que é isso? São as pessoas da mesma geração, uma ensinando a outra, uma influenciando o comportamento da outra. Tá? E aqui eu trouxe um gráfico só para mostrar o que é possível na transmissão vertical e na transmissão horizontal. Tá? Esse aqui é um gráfico que eu fiz. Eu peguei o número total de usuários de internet, tá? Do aumento de usuários de internet por ano, e peguei o crescimento populacional por ano. Então, o número de indivíduos o quanto cresce a população por ano. Tá? Então, peguei lá e fui calculando. 93, ele ser menor que 1, significa que o número de pessoas que nasciam, tá, era maior do que o número de novos usuários na internet. Tudo bem? Então, quando a gente tem isso aqui, tá, até o 1 aqui, de 0 até o 1, a gente tem aqui, é possível que as coisas estejam acontecendo em uma velocidade que só transmissão vertical proporciona. Beleza? Por quê? Porque a transmissão vertical ela é mais lenta, né? Eu preciso de uma geração para que eu possa ensinar um novo comportamento para outra pessoa. Quando eu estou falando em transmissão horizontal, que é de um para outro, olha a velocidade que isso vai aumentando. É claro que tem outros fatores aqui, por exemplo, as contingências que vão se criando em torno de usuários na internet. Por exemplo, a gente não estaria aqui hoje se a gente não usasse a internet. Nem eu aqui dando essa palestra, nem vocês aí assistindo essa palestra, nem teria sido convidado, porque me convidaram também por WhatsApp e por e-mail. Né? Então, esse evento não seria possível sem internet. Então, você vê como você vai aumentando as contingências em relação a isso também. Tá? Mas olha só como a gente vai tendo mais e mais usuários de internet. Isso aqui, gente, significa que os usuários de internet em 2020 cresceram 5 vezes mais do que a população. Vocês têm noção disso? A quantidade de pessoas que usam a internet cresceu 5 vezes mais esse ano. Tá? Isso vai ser um ponto interessante quando eu falar daqui a pouco de redes sociais. Mas vamos tentar entender o primeiro fenômeno, a primeira parte de influência social. Vamos entender que eu tenho um monte de gente se comportando da mesma forma. Vamos pegar um pouco de... Vamos falar de pandemia, tá? Já que a Jaque discute isso. Algum tempo atrás, algumas pessoas começaram a sair na rua e tal, né? Até que teve um fim de semana emblemático aí, que várias cidades litorâneas do Brasil ficaram lotadas, pessoas andando sem máscara,
pessoas sem cuidado algum, né, no litoral. E aí, o fenômeno que a gente começou a ver foi o que as pessoas chamaram de fim da pandemia. Não acabou, é importante lembrar, tá? A pandemia está aí, as coisas ainda estão né, problemáticas em algum sentido, já sabem muito mais sobre o vírus, então já até dá para circular um pouco mais, mas as coisas ainda não estão ok, né? E o que a gente vê é, vamos supor que esteja eu aqui usando máscara, tudo bem? Tem outro fulaninho aqui usando máscara, outro usando máscara, outro usando máscara. Esse aqui, um monte de gente sem máscara em um lugar. O que vai acontecer? Gradualmente, essas pessoas também vão deixar de usar máscara. Tá? Então, a conformidade social é isso. É esse efeito, é o que chamam de uma certa... Alguns chamam de pressão social. Eu não gosto muito desse termo, porque parece que tem um monte de indivíduo pressionando você a se comportar de uma forma. Mas não é isso. É que tem um monte de gente se comportando, e aí o seu comportamento ele vai se ajustando gradualmente a uma norma. Então, gradualmente, eu vou me ajustando à norma social. Tá? Então, tem alguns autores que vão definir a conformidade social como uma tendência à mudança de comportamento na direção de um padrão ou norma social. Ele tem sido amplamente estudado na psicologia social e outras ciências sociais, mas na análise do comportamento tem muito pouca ênfase. Tá? Pra vocês terem uma ideia, antes do meu doutorado foi sobre conformidade. Tá? Eu vou mostrar aqui os dados dele daqui a pouco. Mas antes do meu doutorado, eu tinha encontrado um experimento, tá, dentro da análise do comportamento mesmo, nos periódicos tradicionais, encontrei, acho que 7 experimentos mais relacionados com isso fora, né, que discutiam alguma coisa de reforçamento, ainda de um jeito muito incipiente, tentando fazer essa aproximação, mas tudo na década de 70. Depois disso, sumiu. Eu entendo por que sumiu, não é o objetivo da palestra aqui discutir isso, tá? Mas por várias razões, por a gente olhar para coisas mais específicas, a gente não olhar tanto, a gente não olhava para unidades de análise como macrocomportamento. E agora que a gente começou a olhar um pouco mais para isso começou a chamar mais a atenção de analistas do comportamento, agora faz sentido a gente voltar e olhar para a conformidade social. O primeiro estudo de conformidade social, vocês vão ver que é bem diferente da análise do comportamento, tá? Foi um estudo do Ash, famoso, né? Então ele discutiu conformidade ou independência. O que ele fazia? Ele colocava 7 ou 9 indivíduos em uma sala para realizar uma tarefa de percepção visual, tá? Só um desses indivíduos era um participante. Os outros eles eram confederados. Ou seja, eram indivíduos que tinham sido treinados pelo experimentador para responder de uma determinada forma. Eles tinham que julgar as linhas. Tá? Então, tinha lá um modelo e tinham 3 linhas diferentes, de tamanhos diferentes. E eles tinham que falar qual era a linha que era igual à do modelo. Aqui é a 3, né? Mas aí o que acontecia? O sujeito era o último, e aí ele falava lá, você começa aí. Aí todo mundo falava a linha errada. Por exemplo, todo mundo falaria 2 e o sujeito falaria a linha 3 no final. Tá? Qual que é o efeito disso? O sujeito, ele errou, né? Ele errou dentro da norma e acertou dentro da percepção. Mas o que começa a acontecer? A norma do grupo, ela se sobrepõe à percepção. Então, foi 33 vezes maior, tá? o número de respostas na direção da norma do grupo em relação ao grupo controle. Tá? Ou seja, a gente vê uma influência muito forte do grupo sobre a percepção, entre aspas, do indivíduo, né? Ou pelo menos o julgamento que ele faz da linha ou o jeito que ele anuncia isso. Claro que a gente teve o grupo controle experimental, né? E, bom, enfim, não vou entrar em detalhe ali. Mas as pesquisas sobre conformidade, a gente teve uma grande variedade de tarefas experimentais, que eram tarefas perceptivas, comportamentais ou de opinião, tá? Perceptivas eram essas como as do Ash,
você tinha que olhar e falar alguma coisa. Comportamentais eram ações no dia a dia que você tinha que fazer. Eu vou mostrar uma delas daqui a pouco, que é inclusive o pessoal tomando cerveja num bar. E de opinião era de opinião sobre algum assunto, né? Quando você tinha que fazer algum tipo de julgamento específico, tá? Os treinos de confederados ou uso de estratégias para forçar os participantes a uma determinada resposta. Então todas usaram ou a grande maioria, pelo menos, né? Tem algumas que não, mas usou confederados para forçar o participante àquela resposta específica. Mas tem pouquíssimas pesquisas que olham para a história do indivíduo, tá? E não tem muita regularidade entre os dados em culturas diferentes com indivíduos de classes econômicas diferentes. Ou seja, parece que tem algumas características aí que ainda precisam ser estudadas um pouco mais a fundo e tal. Não tem muita regularidade entre isso. Mas algumas variáveis têm sido encontradas e são variáveis muito interessantes para a gente entender conformidade social e principalmente entender qual o contexto que favoreceria essa conformidade no dia a dia. Né? São variáveis como a proporção de indivíduos concordantes e discordantes. Então, se eu tenho mais indivíduos concordantes, tudo bem? Mais indivíduos que emitem o mesmo tipo de comportamento, eu tenho pouquíssimos indivíduos que discordam, a minha tendência é eu seguir com a maioria. Tá? Ambiguidade da situação. Se eu estou em situações ambíguas, eu tendo a seguir a maioria. Então é isso que tem mostrado. Se eu estou em uma situação que as coisas não parecem muito claras, eu não sei muito bem o que eu vou fazer, eu vou seguir a maioria. Tá bom? Então esses são alguns dados aí dessas pesquisas da psicologia social experimental e o que isso tem mostrado para a gente. Tem história de sucesso em situações semelhantes. Então, se eu tiver história de sucesso em uma situação, eu me imunizo em relação à conformidade, tá? Ou seja, se eu sou muito bom em uma coisa, eu posso ter um monte de gente falando besteira, só que eu tenho muito sucesso naquilo. Eu falo, não, cara, tá todo mundo errado, tudo bem, eu sou mais eu. Né? Então, se eu tenho uma história grande de reforçamento em uma determinada tarefa, em uma determinada atividade, provavelmente eu vou manter aquela minha posição, tá? Eu não mudo essa posição. Agora, se eu estiver diante de um monte de gente que tem história de sucesso, né, em situações que são parecidas, aí eu começo a copiar o comportamento dessas pessoas, tá? Então, a história de sucesso das outras pessoas, né, dos confederados, no caso dos experimentos, é uma variável que é muito importante, e a história de sucesso do participante também é uma variável muito relevante, tá? Então, pessoas que têm uma história de por exemplo, eu sei como me vestir para ir numa entrevista de emprego. Eu tenho uma história de sucesso muito grande. Eu vou para a entrevista de emprego, as pessoas elogiam o meu jeito de me vestir e tal. Não é meu caso, tá? Mas as pessoas elogiam o meu jeito de me vestir e tal. Eu vou ter uma tendência menor a eu ouvir opiniões dos colegas ou até de olhar para o que as pessoas estão fazendo ali e falar assim, tá, nossa, tá todo mundo vestindo desse jeito e tal, acho que é melhor eu trocar de roupa. Né? Você está chegando na reunião, você vê que todos os candidatos estavam vestidos de uma forma mais ou menos parecida e você estava muito diferente. Você se mantém ali, você consegue se manter ali. Você não sai, por exemplo, e fala, vou comprar uma roupa aqui na loja que tem aqui perto, tal, para poder estar legal na entrevista e tal. E conformidade na análise do comportamento, né? Quem que tem estudado? Primeiro que tem poucos artigos que discutem conformidade, tá? Tem esses dois aqui que eu recomendo, são muito legais. Principalmente esse do Guerin aqui. A conformidade, ela é interpretada a partir de controle de estímulos, ou seja, esses autores, eles falam que a gente tem que olhar para a história do indivíduo dentro da cultura para a gente poder dizer se ele tem maior probabilidade de se conformar ou menor probabilidade de se conformar. Ela está ligada a consequências sociais generalizadas. Então, o Guerin principalmente fala isso, não é necessário a gente manipular diretamente consequências nos estudos sobre conformidade. Então, ele defende muito isso. Eu não concordo 100% com o que ele está falando, mas eu entendo o que ele diz. Né? No dia a dia, realmente, se eu for
olhar para a conformidade no dia a dia, eu realmente não precisaria pensar muito nisso, e até alguns estudos de conformidade, como são consequências sociais generalizadas, é muito provável que eu não precise manipular alguns reforçadores, mas os estudos que manipularam têm resultados muito, 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 muito legais. Tá? Então, eu vou começar com esse estudo aqui para falar para vocês, que é o do Garlington e da Derrico, tá? É um estudo que está no JABA, ele não fala de conformidade em momento algum, no entanto, a situação experimental é muito, 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 muito igual à situação experimental de conformidade específica, tá? O que eles fizeram? Eles colocaram 3 participantes do sexo masculino, tá? Eles participavam em momentos distintos. Você tinha um bar criado no laboratório, então eles criaram um bar no laboratório. Eu queria muito ter participado desse estudo, né? Você tinha 3 confederados que eram treinados a ajustar a velocidade que bebiam cerveja, a velocidade que o participante bebia cerveja podia ser confederado, que estava tudo certo, ainda tinha situação de treino, né? Então, os caras eles tinham que treinar a quantidade de cerveja que eles ingeriam de acordo com a quantidade de cerveja que o participante ingeria, tá? E aí, 2 participantes, tá? Passaram pelo delineamento ABACA, tá? E um participante passou pelo ACABA, tudo bem? O abaca e o acaba. O A é linha de base, tá? Então não tem na linha de base os confederados bebem na mesma taxa de álcool, né? Na mesma taxa de cerveja que o participante, e na taxa rápida eles dobravam a taxa de bebida em relação ao participante, e na taxa lenta eles diminuíam pela metade a velocidade de bebida em relação à linha de base anterior, tá? E os resultados são que todos os participantes ajustaram a taxa de beber cerveja à taxa de beber cerveja dos confederados. Basicamente é o seguinte: se você se você vai no churrasco e tem um monte de amigos bebuns que bebem muito, você tende a beber mais. Se você vai em churrasco e o pessoal bebe menos, você vai tender a beber menos, ainda que isso não aconteça de uma maneira consciente, tá? É isso daqui, ó. Olha os resultados, que interessante. Você tem aqui a linha de base. Esse aqui é o sujeito, a linha preta, e a linha com a bolinha branca e pontilhada são os confederados. Então, é a taxa de bebida, tá? É número de onças por minuto. Então, ó, aqui, o sujeito vai subindo, vai indo. Aqui eles estão ajustando a taxa de bebida do sujeito. Então, linha de base. Beleza, aqui, ó, eles estavam bebendo de uma maneira rápida. Então, eles pegaram a média daqui e dobraram, ó. E aí, o sujeito começou a beber mais. Inclusive, passou aqui. Tá? Esse é o primeiro sujeito. Aí, aqui, a mesma coisa. Né? Voltou para a linha de base e tal. Aí, aqui, eles diminuíram. E o sujeito diminuiu a taxa de bebida. E aqui, voltou para a linha de base. E isso foi replicado com todos os sujeitos. Né? Todos os sujeitos. Aconteceu exatamente a mesma coisa. Então, esse estudo mostrou uma influência direta desse comportamento específico, que é o de beber cerveja. Tá? Um outro estudo, esse aqui já é de fora da análise do comportamento, mas nem tanto. Eu digo fora porque ele não era... O C. Strank, ele não se dizia um analista do comportamento, ele estava mais preocupado, era mais um psicólogo social, né? Que estava preocupado com várias questões, e usou o termo reforçamento de um jeito meio solto, mas é bem interessante o estudo dele. Então, o objetivo era verificar efeitos do reforçamento e da extinção da conformidade e da não conformidade. Tá? Então, participaram 40 estudantes, e a tarefa era avaliar a duração de sons. Então, ele colocava alguns sons e você tinha que avaliar a duração daquele som específico. Né? E aí ele tinha lá 4 confederados, que 3 deles falavam a mesma coisa e um falava uma coisa diferente, tá? E o participante. Então, o que aconteceu aqui, ó? Na condição A, não tem reforçamento, e na condição B tem reforçamento da conformidade ou da não conformidade, a depender do grupo que ele se encontrava. Então, tinha um grupo que ele produzia reforço
por se conformar, ou seja, por emitir respostas parecidas com as respostas dos outros confederados, pela maioria dos confederados, né? E um grupo que ele produzia reforço por emitir uma resposta diferente da maioria. Tudo bem? Então, olha só o que você tem aqui. Você tem aqui, ó, eles fizeram uma bela linha de base, tá? Que eles classificaram sujeitos em conformistas ou não conformistas. Tá? Então, na linha de base eles tinham acima de 80%, eles eram conformistas. Se tinham abaixo aqui, ó, de 50%, de 60%, desculpa, eram não conformistas. Tá? Então, considerou não conformidade abaixo de 60%. E aí, ó, o que aconteceu? Os sujeitos aqui, quando eles produziram reforço, né, esse grupo aqui, ó, esse aqui é o grupo de reforçamento da não conformidade. Então, conformistas e reforçamento da não conformidade. Ó, tem aqui embaixo. Conformers reinforced for non-conformists. Então, ó, olha o que aconteceu. Quando as pessoas que aqui se conformavam, elas produziram reforço por não se conformar, olha que legal, elas deixaram de se conformar. Tá? E aí, quando voltou para a linha de base, elas voltaram a se conformar. Tudo bem? Aqui a gente tem outros dados interessantes. Ó. Aqui, independentes, né, seriam os não conformistas. Tá? Então, esse aqui, ó, ele era não conformista, ele foi reforçado pela conformidade, depois ele volta à linha de base. Esse aqui, ele era não conformista, ele foi reforçado a não conformidade, e na linha de base ele volta. Ou seja, parece que o reforçamento ele interfere diretamente, tá, na conformidade ou não. Né? Acho que qualquer analista do comportamento esperaria que esse tipo de coisa acontecesse. Tá? Tem esse estudo do Endler e Hartley aqui também, que ele também ele investigou o efeito de uma história de reforçamento anterior sobre a conformidade. Também tinham 40 estudantes e cada participante formava um grupo com mais 3 confederados. Tá? Então só tinham 3 confederados. E a tarefa era responder questões com 5 alternativas de coisas que provavelmente as pessoas não saberiam falar. Então, sei lá, quantas cidades tem no Canadá? Sabe? Coisas assim que você fala, não, provavelmente as pessoas não sabem essas questões mais complexas. E o delineamento experimental era esse, ó. Na primeira fase de experiência anterior, era feito um treino de acordo com a condição experimental, que eu vou descrever daqui a pouco. E os participantes eles respondiam primeiro, e depois os confederados, e depois havia um feedback do experimentador. Tá? E a fase 2, de pressão social, o participante ele era o último a responder depois de uma unanimidade de respostas dos confederados, e não tinha feedback nenhum do experimentador. Tá? Então, nessa fase, o experimentador dizia se estava correto ou não estava. Os grupos experimentais eram esses. Então, você tinha correto, discordância. Então, quando o participante discordava do grupo, o experimentador anunciava como correta a resposta que o participante havia dito. Tá? Então, o experimentador, naquela condição 1, ele reforçava o comportamento dos sujeitos quando ele discordava do grupo, tá? Ou seja, quando ele falava uma coisa que era diferente do que os confederados falavam. Aqui no B, correto, concordância, tá? Quando o participante concordava com os confederados, a resposta anunciada como correta era novamente a mesma do participante. Então, ele falava, aqui o reforço, gente, era um reforço muito intrínseco à tarefa. Era estar correto, tá? E o experimentador era quem falava se ele estava ou não correto. Tudo bem? Não tinha ponto, não tinha nada. No do C-Strike eram pontos trocados por dinheiro. Desculpa, esqueci de falar. E aqui, ó, incorreto, discordância. Quando o participante discordava, o experimentador anunciava como correta a resposta unânime dos confederados. Ou seja, quando o participante discordava, ele estava errado. Então, está errado discordar. Tá? E aqui, ó, quando o participante ele concordava com os confederados,
o experimentador anunciava outra resposta diferente daquela dada pelos confederados e pelo participante. Ou seja, todo mundo errou ali, tudo bem? E aí o que aconteceu? A gente teve baixos níveis, tá, de conformidade nessas duas situações. Olha que interessante isso. Então, essa situação aqui, de correto e discordância, tá, ele produziu baixos índices de conformidade. Ou seja, quando o sujeito produzia reforço por não ser conforme, ele realmente não era conforme. Tá? Ele realmente não entrava na onda dos confederados. E a mesma coisa aqui, no incorreto concordância. Tá? Então, mesmo ele estando errado, quando ele discordava, né, quando ele concordava com ele estando errado, quando ele concordava com os confederados, ele mudava a resposta e ele ia numa direção contrária dos confederados. Então, sem produzir reforço, por concordar, ele também não emitia essa resposta. Tá? Esse aqui, correto concordância, quando o participante concordava com os confederados, a resposta anunciada como correta era novamente a mesma do participante. Tá? E aí, aqui ele teve um alto índice de conformidade. Então, concordar com os confederados aumentou muito esse índice. E a mesma coisa aqui, né? Então, quando o participante ele discordava quando o participante ele discordava, ele estava incorreto, tá? Quando ele discordava dos confederados, tá? E o experimentador anunciava como resposta correta a resposta emitida pelos confederados, você teve um nível intermediário de conformidade. Tudo bem? Então, aqui tem muitos dados interessantes que mostram uma relação entre o reforçamento, né, e a conformidade, de alguma forma. Então, eu acho que esses estudos eles foram interessantes porque eles tentaram utilizar os estudos. O Endler tem alguns estudos sobre isso, né? E todos ele usava esse mesmo reforçador, que era um reforçador bem intrínseco à tarefa, bem o estar correto diante de uma tarefa específica e tal. Então, foi bem interessante esse estudo nessa direção. E esse aqui é o meu estudo, tá? É o estudo do meu doutorado. Vou mostrar só o estudo 1, eu tenho outro estudo que eu discuto macrocomportamento, mas eu acho que ele ia se afastar muito do tema central aqui da nossa discussão de hoje, que é a polarização. Então, por isso eu não estou trazendo ele. Né? Então, ó, aqui o que eu fiz? Eu trabalhei com reforçamento da conformidade e da não conformidade, bem parecido com o estudo do Engler. Né? Eu tive 8 participantes universitários entre 18 e 23 anos e tive 4 confederados que foram previamente treinados. Tá? Então, os confederados, eles mantinham uma proporção 3-1, ou seja, 3 falavam uma coisa, 1 falava outra, tá? Tinham só 2 respostas possíveis, ou era preto ou branco, eu já mostro para vocês. E qual que era a tarefa. E aí, esses 3 confederados, então, esses 4 confederados, eles tinham 3 falando a mesma coisa e 1 falando uma coisa diferente. E aí tinha o feedback do experimentador, tá? Também ao final. O participante, ele ficava sempre na posição 5, então tinha aqui, ó, um confederado, 2, 3, 4, e o participante ficava na posição 5. Então eu ficava aqui, tinha um outro observador, que a gente fez um acordo entre observadores, tá? Deu 100%. E aqui passavam os slides com as figuras que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Opa, aqui, ó. Então, ó, essas eram as figuras, tá? Então, aqui eu tinha todas essas figuras, gente, elas têm exatamente 50% de cor preta e exatamente 50% de cor branca, tá? Então, elas foram todas construídas para ter exatamente 50% de preto e 50% de branco. E aí eu perguntava para os confederados, tem mais cor preta ou mais cor branca? Eu falava, a diferença pode ser sutil e pode ser muito pequena. Então, prestem bastante atenção antes de responder e tal, né? Dava uma instrução bem geral. Tinham 90 figuras diferentes, então elas se alternavam, ainda que nas condições de linha de base eram sempre as mesmas figuras, e nas condições de treino tinham as mesmas figuras da linha de base e algumas figuras diferentes específicas para cada condição. Né? Então, aqui, ó,
Foram 12 tentativas de linha de base, eram sempre 12, tá? Então, não tinha feedback do experimentador nessa situação. E na condição de linha de base, você tinha sempre 2 confederados falando uma cor e 2 confederados falando a outra cor, tá? Então, você tinha sempre estímulos iguais e você não tinha feedback do experimentador. E aqui, na condição B, o participante ele estaria correto, ou seja, eu anunciava que o participante estava correto quando quando ele concordava com a minoria, ou seja, quando ele discordava da maioria. Então, quando ele concordava com aquele único participante que tinha dito a cor diferente. É importante falar que entre os 4 não tinham 3 que ficavam respondendo da mesma maneira, né? Então era sempre alternado quem era o diferente dos confederados, tá? E aqui na condição C a gente tinha a mesma coisa, mas o participante ele estava correto quando ele concordava com a maioria das pessoas, tá? Então quando ele concordava com a maioria ele estava correto. Tudo bem? Então, aqui a gente teve 4 participantes passando pelo delineamento ABA-CA e 4 participantes passando pelo delineamento ACA-BA. Então, esse aqui é o resultado. Então, a linha mais escura é quando ele concordou com a minoria, tá? E a linha mais clara aqui, ó, é quando ele concordou com a maioria, tá? Então, aqui, na linha de base, está mais ou menos equilibrado, para a maior parte dos participantes. Alguns têm uma certa tendência à conformidade, né? Por exemplo, 2 e 4. E a gente vê o seguinte, que nas condições B, que era de reforçamento da concordância com a minoria, tá? Olha só. Esses aqui são os 4 que estavam passando pelaquela condição de reforçamento da concordância com a minoria. Então, esse aqui foi mais simples, né? Ele já começou bem alto e aí a gente foi produzindo reforço. Foi indo aqui, mas no final, né, todos tiveram um aumento maior aqui, ó, da concordância com a minoria quando a gente fazia essa condição. Tudo bem? Depois a gente teve uma linha de base e aí rapidinho, né, em todas elas, a gente teve uma concordância com a maioria. Aqui foi mais sutil a quantidade de concordâncias com a maioria aqui para o participante 4, tá? Isso também foi bem sutil aqui, a diferença, que ainda que a gente tenha tido mais aqui de concordância com a minoria, nessa condição, aqui a gente também teve mais de concordância com a maioria, mas foi sutil. Aqui é o grupo que primeiro passou pela condição de reforçamento da conformidade, tudo bem? Para depois ir para a condição de reforçamento da não conformidade, e aqui tem os resultados mais interessantes para a gente analisar. Então, os grupos que produziram reforçamento por se conformar com a maioria, quando o critério de reforçamento era outro, eles tinham uma certa dificuldade em concordar com a minoria, tá? Então, esse resultado aqui, ele aconteceu para todos os participantes dessa condição. E aí vem algumas considerações sobre esse estudo. Quando o indivíduo tem uma história de reforçamento por se conformar ao grupo, ainda que haja reforçamento posterior para se concordar com a minoria, o indivíduo tem maior probabilidade de conformar-se. Ou seja, se o cara ele teve, tá, uma história de reforçamento por se conformar ao grupo, então ele passou antes por uma história de conformidade, quando ele está diante de uma situação que ele pode produzir reforço por não se conformar, ou seja, por concordar com uma minoria de pessoas, vai ser menos provável ele entrar em contato com aquilo, vai ser mais difícil ele entrar em contato com aquelas novas contingências que estão postas ali na vida dele. Tá? Acho que esse estudo ele é bem importante para o momento que a gente está vivendo, ou seja, se você produz reforço por concordar com a maioria, fica mais difícil você discordar dessa maioria no futuro. Ou concordar com uma minoria de pessoas. A exposição a condições em que há reforçamento para não conformidade deve ser mais longa para que o indivíduo ele deixe de se conformar depois dessa história. Além disso, a gente percebeu que nas situações que o indivíduo ele passava muito tempo
sem produzir reforço, por não conformidade, né, no caso, isso aumenta a probabilidade dos indivíduos concordar com a maioria, que é semelhante aos dados anteriores de conformidade, que mostram, por exemplo, a ambiguidade do sujeito, né? A ambiguidade das situações que são ambíguas, que são incertas, situações que a gente produz punição. Isso aumenta a probabilidade de eu me conformar, de eu acabar seguindo aquilo que a maioria está fazendo, aquilo que a maioria está falando. Tá? E a gente está vivendo um momento complicado agora, porque a gente agora aumentou muito a quantidade de pessoas nas redes sociais. Então, tem aqui um estudo que eu vou discutir com vocês, bem rápido, que é do Mason, Jones e Goldstone, tá? Que aqui eles apresentam formas que as pessoas podem se conectar. Então, aqui cada bolinha dessas eles chamam de um vizinho, tá? Então, são os nozinhos. E aí eles têm, aqui é uma conectividade mais restrita, isso aqui é uma conectividade total, então todo mundo está conectado o tempo inteiro, um com o outro, todo mundo consegue ver tudo que o outro está fazendo. Aqui é randômico, tá? Então, de vez em quando eu conecto com um, de vez em quando com o outro e tal. E aqui é um small world, porque é um mundo que eu tenho uma conectividade meio limitada. No entanto, eu consigo me conectar com vizinhos que estão mais distantes de mim, tá? E aí a hipótese desse estudo é que o padrão de comunicação dentro de um grupo pode promover tanto a exploração de boas soluções quanto a exploração de novas soluções. E isso, subsequentemente, afeta a eficácia de um grupo tomado como um todo em encontrar a melhor solução de um problema. Aqui, cobriu aqui, gente, era para entrar depois o resultado, mas eu vou explicar para vocês. Ó, aqui tinham 664 estudantes de graduação, tá? E 13 grupos de 5 a 7 pessoas, com uma média de 10 pessoas, tá bom? O que aconteceu? Gente, isso aqui, a tarefa era muito simples. Eles tinham que escolher um número de 0 a 100, só isso. Essa era a tarefa. E eles tinham um monte de tentativas, tá? Eles tinham muitas tentativas para eles conseguirem fazer isso, escolher esses números, tá? Então aqui, ó, isso aqui é o payoff deles, tá? É o score que eles produziam quando eles escolhiam um número. Então eles tinham que ficar tentando adivinhar qual era o número que produzia mais pontos. Então aqui era 35 e 75, né, que produziam mais pontos, e aí você ia tendo payoffs intermediários aqui, até ele chegar naquele ponto. O que aconteceu aqui? Então, todos, né, a VI aqui era isso daqui, tá? Eram essas redes aqui, as formas de conexão. E aí, o que eles perceberam? Que a rede que teve mais clusters e que mais rápido os sujeitos conseguiam, eles se alocavam aqui nesses polos, né? Era uma rede mais clusterizada, ou seja, quando eles produziam mais reforçamento nesses polos, os indivíduos eles ficavam mais próximos desses polos, tudo bem? Então, esse resultado ele é muito interessante para a gente entender um momento, por exemplo, que a gente tem as redes sociais tendo uma conexão muito grande, muita gente se conectando o tempo inteiro, e aí você começa a ter critério para produzir reforço de um lado e critério para produzir reforço de outro. Então, com um monte de gente se conectando ao mesmo tempo, é mais fácil, é mais provável os indivíduos eles criarem dois polos ali, se existem dois critérios. Tá? Aí, eles foram para o estudo 2. Eles tinham aqui um critério mais forte e também uma distribuição normal aqui de payoffs. E aqui eles tinham critérios, eles tinham muito mais critérios, tá? De um jeito mais distribuído. E aqui esses são os resultados. Aqui é interessante que o Small World, aqui, ó, ele fez as pessoas no Small World, tanto no unimodal, que é esse primeiro, quanto no multimodal, que é o segundo, eles conseguiram chegar mais rápido no máximo payoff, tá? E aqui é a porcentagem de tentativas que eles passaram
se comportando naquele máximo payoff, né? E aí aqui, ó, em todos você teve uma porcentagem maior de tentativas em cada um. Tudo bem? Então, aqui a gente vê o seguinte, o small world aqui, ou seja, eu tendo uma conectividade mais limitada, aqui eu já comecei a cancelar as pessoas que estavam ali no meu grupo, mas, no entanto, de vez em quando eu ainda vou e dou uma olhadinha no que acontece no outro grupo que está distante de mim. Eu não converso só com as pessoas que estão próximas. Eu acabo olhando um pouquinho para o que acontece do outro lado e tal. Aí eu consigo maximizar aqui, né? Rapidinho, isso acontece nessa conectividade de small world. Eu imagino esse sendo um segundo momento que a gente passou, tá? Dentro de todo esse processo de polarização que a gente estava vivendo. Então, esses grupos, eles formaram dois small worlds, tá? Dois pequenos mundos ali, e que eles interagiam de vez em quando um com o outro e tal, ainda no momento mais inicial do negócio, mas a gente começou a ter uma clusterização maior nesse tipo de conectividade, que foi o que acabou acontecendo depois da primeira polarização. E aí, aqui por fim, a gente tem esse aqui eu acho que é um dado muito, muito relevante, porque você tem aqui o que eles chamam de needle, tá? Então aqui é um payoff, que é bem específico, é um payoff que o cara vai produzir muito reforço. Então aqui é como se a gente tivesse, pensa aqui esses payoffs como quase que a quantidade de comportamentos diferentes que cabe dentro de cada cluster, tá? Eu entenderia muito desse jeito aqui. Então, aqui, dentro desse cluster, eu tenho muito mais probabilidade de payoff do que aqui. Aqui eu tenho, é só aquele, é só se você for no número 15, só o 15 que produz, né? Ou talvez o 17 hoje em dia, não sei. Talvez esteja por aqui. E aí, o que começa a acontecer? Você tem um resultado que o lattice world, que é o mais clusterizado, né, o que tem menos interação entre as pessoas, você começa a ter. Nesse aqui, a maior parte das pessoas consegue chegar no máximo payoff muito mais rápido no lattice. Ou seja, quando eu tenho eu só interajo mesmo com os meus vizinhos, eu não interajo mais com outras pessoas que estão mais distantes de mim. Eu interajo só com as pessoas que estão perto de mim e que pensam parecido comigo. E aí, com isso, eu vou chegando nesse ponto aqui, que é um ponto mais complicado. Então, essa aqui é uma possível história, né? Um resuminho dessa interpretação que eu fiz, que aqui eu tenho um mundo totalmente conectado, então todas as pessoas interagem umas com as outras, independente de uma coisa ou de outra. Aqui a gente começa a ter uma seletividade maior, tá? Seja ela feita pelos algoritmos do Facebook, seja elas feitas pela própria pessoa, que ela vai escolhendo, também eu não quero mais ver isso, não deixar de seguir e tal. Então a gente começa a ter, a gente tinha aqui um mundo mais, menos, ali naquele contexto, tinha um monte de gente ali que eu estava ali, mas eu não interagia tanto, eu tinha várias possibilidades de reforçamento, e aí aqui no final a gente tem menos contato com as pessoas, e a gente tem um ponto muito forte de reforçamento e um outro ponto que é um pouco mais diluído ali, né? Um grupo que abrange um pouco mais de variabilidade e um outro grupo que é bem menos variável ali. E aí, provavelmente, é esse modelo aqui que a gente vive hoje na polarização social, tá? Tem um estudo aqui que eu quero mostrar ele muito rápido, só para mostrar uma coisa para vocês, que é uma interação entre rede de conectividade e possibilidade de inovação, tá? Então, participaram 144 universitários, com idades entre 18 e 43. Eles ganhavam muito dinheiro, porque isso aqui é Libra, e Libra está valendo um dinheiro muito grande atualmente. E eles foram aleatoriamente divididos em grupos de 6 pessoas, então teve um total de 24 grupos. Então, a tarefa deles era criar novos ingredientes, novos remédios, tá? Eles tinham que produzir um remédio. E aí, o que eles faziam? Eles combinavam dois elementos, dois ingredientes diferentes e podia ou não gerar um novo, tá? E aí, cada vez que gerava um novo, eles chamavam isso de
um novo nível de inovação, tudo bem? Então, eles iam subindo o nível de inovação. Então, para eles, tinha muita inovação quando chegava no terceiro nível de inovação. Esse era o critério que Derek e Boyd usaram, tá? A variável independente aqui foi a conectividade do grupo. A conectividade total, todos os participantes, eles recebiam informações dos ingredientes escolhidos e score e novos ingredientes de todos os outros 5 membros do grupo, tá? Então, todo mundo estava completamente conectado ali. Todo mundo conseguia ver tudo que o outro fazia. Quando a gente tinha conectividade parcial, tá? Você tinha ali subgrupos de 2 participantes e esses subgrupos eles iam se alternando. E aí, no final, o que eles descobriram foi que aqui no grupo A, tá? Que é quando você tem... Isso aqui é A e B, são 2 trilhas diferentes para você conseguir chegar lá. Quando você tem conectividade total, a probabilidade de inovação é muito, muito, muito menor do que em conectividade parcial. Tá? Isso está na mesma direção dos resultados do Mason. E aí a quantidade de pontos, né, de inovações produzidas pela conectividade parcial é muito maior do que a conectividade total. Tudo bem? Então, eu acho que isso aqui mostra para a gente as probabilidades de variação, de variabilidade dentro de cada uma das possibilidades de conexão dos grupos. Então, indivíduos em grupos totalmente conectados tenderam a convergir à mesma solução nos primeiros estágios do processo de inovação, e essa convergência limitou sua habilidade de desenvolver soluções complexas em estágios posteriores. Os participantes tinham uma forte propensão a aprender de indivíduos bem-sucedidos. Tá? E aí, aqui, algumas considerações acerca do nosso futuro. Esse aqui é o penúltimo slide. Só vou ler para você, né? Esse aqui é o livro do Jared Diamond, Colapso. Acho que provavelmente muitos de vocês já o conhecem. Mas talvez a circunstância mais comum sobre as quais as sociedades não conseguem resolver um problema é quando esse problema toma forma de uma tendência lenta, oculta por grandes e frequentes variações. Tá? E eu acredito que foi isso que foi acontecendo. A gente foi vendo o mundo lentamente se transformando no que ele é hoje. A gente não foi percebendo todos os detalhes que as conectividades fariam. A gente não foi percebendo essa polarização. E a gente está agora, né, com esse problema aqui, que não tem a ver com a polarização especificamente, ainda que tenha, né, não com o fenômeno em si, mas com essa especificidade que a gente está vivendo hoje, que algumas sociedades não conseguem resolver um problema após esse ser detectado. Isso acontece por egoísmo de pessoas que conscientemente tiram proveito de situações que causam problemas para a sociedade, a fim de ter ganhos individuais ou de uma pequena minoria em detrimento de uma perda de uma grande maioria. Tá? Corrupção, lobby, etc. E a manutenção do problema acaba sendo boa para algumas pessoas com poder decisório na sociedade. Manutenção das vantagens de uma elite, por exemplo. Né? E aí, é isso daí, gente. É isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado. Excelente. Muito boa apresentação, Henrique. Obrigado, Hernando. Um privilégio, uma oportunidade tanto poder te ouvir. Falou muitas coisas relevantes e importantes e que nos fazem pensar bastante, né, sobre o que a gente está vivendo, o que a gente vai viver e o que a gente já viveu também, né? Gostei muito dessa tua fala final, de que tudo isso foi construído, né? Foi um longo processo, no molar mesmo falando, e que agora a gente está lidando com as consequências disso, né? Tudo mudou, está acontecendo, e a gente está parando para observar, tentar entender essa complexidade toda, todos esses caminhos, né, que fizeram a gente chegar até aqui. A tua fala é muito importante, que ela dá uma boa organizada nisso, e usa tudo que a gente conhece de análise de comportamento, análise da cultura, né, para dar um panorama, para a gente ver, pô, peraí, a gente pode parar e olhar para isso com calma, com o que a gente sabe, tentar dar uma interpretação, né, um olhar para isso tudo que a gente está vivendo. Então, aprendi muito também, já estou com 1000 questões aqui para a gente pensar, e eu tenho certeza que a gente tem vários comentários aí, não é, Kenji? Comentários e perguntas. Sim, Hernando. Parabéns, Henrique, pela palestra. Também foi muito pertinente para mim, assim. Né? A gente se vê hoje na situação onde a gente está, nesse estado polarizado que a gente está hoje no nosso país, e às vezes se pergunta, né, meu Deus, como é que a gente chegou nesse estado, né? Como é que a gente foi parar aqui? E fica meio perdido, assim, sem saber. Será que isso realmente faz sentido, né? De alguma forma? Tem como analisar isso?
E tu trouxeste muitas luzes de dados experimentais a respeito disso, né? Que deu uma boa clareada, assim. Olha, dá para analisar isso aqui e talvez dê para ter respostas melhores também, né? A respeito do que se pode fazer no futuro a respeito disso. A gente tem algumas perguntas aqui, comentários. O Thiago Calegari, grande Thiagão, ele está perguntando aqui. Gostaria de perguntar sobre uma conformidade no sentido oposto ao mostrado no slide. Um comportamento pouco prevalente, por exemplo, usar máscara, que se torna mais prevalente, aí, entre aspas, entre parênteses, macrocomportamento. Tá, aí a gente está falando não de conformidade, tá? Alguns autores até usam isso como conformidade, mas o termo seria complacência ou compliance, que é a ideia de uma difusão de uma inovação dentro de um grupo. Então você vai tendo uma aprendizagem social e aí você vai precisar pensar, por exemplo, em contingências que vão sustentar isso, né? E a gente teve isso no começo da pandemia, né? A gente teve muitas contingências. A gente foi aprendendo inicialmente, faça isso, instrução, vamos aprender como usar máscara, vamos observar um monte de gente com máscara. Aí depois que já estava um monte de gente com máscara, aí você começa a usar a máscara, né? Porque eu acho que aí entra um outro fenômeno, que depois de um tempo o pessoal parar de usar a máscara, parar de cuidar das coisas, que é o paradoxo da esquiva, né? Eu acho que a gente não consegue pensar nessa pandemia sem pensar nesse paradoxo. Por quê? A esquiva, a gente estava se esquivando de um vírus, né? Só que a causa disso é justamente que a gente não tivesse contato com ele. E aí não teve contato com ele, grande parte das pessoas ali, e aí com isso elas começaram a relaxar cada vez mais. Então, aí depois muda esse macro comportamento por causa das contingências comportamentais envolvidas, né? Interessante isso que tu falaste das pessoas começarem a usar máscara depois que outras já estavam usando também, né? Eu percebi isso muito claramente, assim, nos meus arredores, né? Com as pessoas próximas de mim, que tinham vergonha inicialmente em usar máscara, ir para o supermercado, etc., no momento que ainda não tinha estourado a coisa, mas à medida que ficou mais prevalente, né? Tá bom, agora eu posso usar porque todo mundo está usando, né? E bem curioso mesmo esse fenômeno. Tem outra pergunta aqui da Sônia Mejicos. Você acha que os dados de não uso de máscaras nessa pandemia reforça o não uso das mesmas? A mídia fala muito do número de pessoas que não usam máscaras e não reforça aqueles que usam. Eu acho que mais do que os dados em si, né, do que só acesso aos dados, é de fato observar o comportamento das pessoas, né? Eu tenho visto várias pessoas que estavam super engajadas aí na pandemia em comportamentos, né, pró-saúde, acabaram relaxando muito por olhar e falar, não, peraí, mas está todo mundo viajando, não, mas está todo mundo se encontrando, eu abro o meu Instagram, está todo mundo na casa do outro, está todo mundo fazendo festa, todo mundo na balada já. Cara, você começa a ficar de um jeito que as pessoas começam a ficar confusas. Essa confusão a gente viu que favorece conformidade, né? Ficar isolado não é uma condição natural para as pessoas. A gente não, tirando algumas pessoas que gostam de ficar isoladas das outras por questões muito particulares da história, né? A nossa sociedade, principalmente a sociedade brasileira, assim, ela reforça justamente o contrário, que é você encontrar os amigos, que é você conversar com as pessoas e tal. Então não é natural. Aí o que começa a acontecer? A conformidade é tudo que você precisa ali. Você vai vendo as pessoas ali, você começa, mas tudo bem, então eu vou ali, vou tomar uma cerveja ali no bar com meus amigos. Então tá, tudo bem, eu vou. Cara, eu não preciso usar esse negócio, eu vou pôr aqui embaixo, que saco, isso aqui incomodando meu nariz, vou pôr só aqui. Não, vou pôr no queixo, o que eu quero falar direito, né? Ninguém ouve minha voz direito quando eu tô com a máscara. E aí você começa a ver gradualmente esses comportamentos cada vez mais fortes e as pessoas começam a se conformar ao comportamento que eles estão vendo, tanto nas redes sociais quanto no dia a dia. Então, acho que os dados que a mídia divulga, por exemplo, eles têm menos efeito nesse sentido. Acho que talvez tenha mais efeito em a gente gerar comportamento verbal em relação nossa, eu preciso agora cuidar um pouco melhor da minha vida aqui, eu preciso cuidar um pouco melhor das máscaras, que eu vou usar um pouco mais as máscaras e tal. Eu entendo assim, desse jeito, sabe? Nossa, que preocupante, quanta gente não está mais fazendo isso.
Ao mesmo tempo que as pessoas que já não estão fazendo isso, elas só vão olhar para aquele dado e vão falar assim, esse bando de, sei lá, esquerdista que está falando, sei lá, coisa do tipo, sabe? Márcio Henrique, tem um comentário aqui do FLF, dizendo que a palestra foi ótima, que foste claro e pertinente. Outra do Thiago Calegari aqui. Então, se a prevalência de pessoas que usam máscaras aumenta a ponto de outras que antes não usavam passam a usá-las, estaremos agora diante de conformidade, certo? Eu acho que sim. Eu acho que a gente passou por conformidade a diferentes tipos de comportamento, né? Primeiro ao usar máscara e depois agora o mesmo processo ao não usar máscara. Então, você vê, conformidade ela não é boa ou ruim. Ela depende do tipo de comportamento que está sendo, que está ali. A conformidade é um processo, né? Não é um processo básico social, mas é um processo que começou a acontecer na nossa sociedade por conta de princípios básicos de aprendizagem ali que envolvem imitação, modelação e tal. É isso. Por enquanto não temos mais perguntas. Posso fazer uma aqui, Kenji? Pode, claro. Opa, apareci aqui, surgi no meio do nada. E aí, cara? E aí, Henrique, tranquilo? Beleza, e você? Tudo bom. Que alegria te ver aqui. Bom, se conhece há muitos anos, desde da escola praticamente. E queria te fazer uma pergunta, Henrique. Assim, adorei a sua palestra, achei ela muito interessante, os dados muito pertinentes para fazer essa leitura. Assim. É engraçado que a gente viu no dia de hoje muitos dados com humanos e não humanos e com aqueles cuidados para fazer essas extensões meio translacionais, tudo mais. Mas os dados que você apresentou, eles são essencialmente com seres humanos, então assim, é mais fácil fazer essa extensão em relação ao mundo real. A minha pergunta é o seguinte: a gente está num mundo mais digital, acho que a professora Mari Wang também falou isso um pouco mais cedo, a gente está num processo de mudança em relação às mídias, as maneiras como a gente se relaciona. E aí a minha pergunta é a seguinte: se o grau de polarização que a gente tem hoje, ele é principalmente produto desses tempos digitais, ou, na verdade, há uma mistura maior de outros processos que a digitalização das relações, ela só intensificou? Eu acho que a gente pode pensar, Pedro, como um produto indireto disso, tá? Porque eu acho que o resultado que eu trouxe do Mason, Jones e Goldstone, né, de conectividade total gerando clusterização, eu acho que foi isso que foi acontecendo, né? Porque se você for analisar a nossa vida que não era tão digital, a gente não tinha acesso, a gente encontrava com as pessoas ali de vez em quando, você não tinha acesso contínuo ao que as pessoas estavam fazendo. Aí dali um pouco você começa a ter um acesso muito grande à opinião. Repara que o critério que as pessoas começaram a ter para entrar em um grupo ou em outro começou a ser exatamente aquilo que as pessoas publicavam no Facebook ou no Instagram, e não outro critério. Não é tipo, porque você é grosso com as outras pessoas. Não é isso. O critério era qual é o tipo de opinião que eu publico lá. Então, se eu publico opiniões pró-governo ou contra o governo, eu estou em um grupo diferente, portanto, eu não posso interagir com as outras pessoas que estão no outro grupo, né? E eu acho que é isso que foi uma das coisas que gerou a polarização. Então, eu acho que foi um resultado indireto, sim, mas por um aumento da conectividade entre as pessoas e pelo tipo de critério, porque eu acho que evidenciou o macrocomportamento, só isso. Porque antes, se for analisar, por exemplo, posição política, era uma coisa que ela era bem mais... eu lembro quando eu era mais novo, assim, né, década de 90, 2000, cara, era uma coisa que, assim, você até conversava, mas era meio tipo... Era meio que você perguntar que time você torce, assim, sabe? E tá tudo bem. Tudo bem, você é de direita, você é de esquerda, tá tudo certo. Não, agora é motivo de guerra. Então, eu acho que esse é o ponto. Eu acho que a gente entra aí. Que legal, a gente estudou na mesma escola e ninguém naquela época falava de política, né? A gente não conversava com ninguém sobre isso. Só uma última pergunta, pode, Kenji, Hernando? Então, fazer mais uma só. Opa, valeu.
Então, gostei. Assim, eu fiquei... assim que você começou a apresentação, usou a analogia do Palmeiras versus Corinthians, e aí eu fiquei pensando assim, tá, quais são os SDs, então, que fazem com que as pessoas elas se agrupem mais, se agrupem menos, se agridam mais, se agridam menos, e aí vai aumentando a polarização por meio desses processos. E engraçado que eu fiquei pensando, tá, no estádio as pessoas estão de camisa, então eu consigo identificar o corintiano, eu consigo identificar o palmeirense. De repente, a gente tem amigos que são palmeirenses e eles sabem que a gente é corintiano, a gente sabe também que eles torcem para o Palmeiras. Mas quando a gente está no mundo de verdade, as pessoas não estão de camisa de time, ou eu sou da esquerda, eu sou da direita, eu gosto de X, eu gosto de Y, eu gosto de amarelo, eu gosto de azul. Só que, por outro lado, assim, minha pergunta tinha muito a ver com esses dados que você apresentou do Mason, pessoal de 2008, né? Da digitalização. Eu fiquei pensando, tá, quais são os SDs para que eu faça parte disso? E na internet, fiquei pensando, tá, na internet tem. De repente, se as pessoas lerem as minhas postagens, talvez elas decidam se elas querem interagir comigo ou não. Se elas verem as minhas fotos e com quem eu ando, talvez elas possam decidir a mesma coisa. E aí é isso que eu queria perguntar. Tem coisas que tem a ver com processos de reforçamento e tal, e tem outras que talvez mais com base no antecedente. Você acha que a polarização, e mais do que isso, a conformidade, ela ocorre também assim a partir de como as pessoas observam esses antecedentes, vamos dizer, como que elas interagem com os antecedentes para tomarem as suas escolhas, se vão interagir mais afetivamente ou não com o outro? Eu acho que sim, porque para pensar. Quando você tem um sistema social mais fechado, né, ou seja, você tem menos conectividade, porque esse é o segundo momento, né, que a gente teve. A gente começou um momento que muita conectividade, nossa, que legal, todo mundo aqui conhece um monte de gente, estou vendo um monte de coisa diferente, só que eu me interesso por isso. Eu já começo a selecionar, eu já começo a criar, eu já começo a fazer parte de uma rede menor. Então, eu tenho acesso a quem? Aos meus vizinhos, segundo naquela teoria das redes lá. Tenho acesso aos meus vizinhos, eu tenho acesso às pessoas com quem eu interajo. Acabou o ponto. Então, o que começa a acontecer é que eu vou vivendo em um mundo que só eu tenho acesso. Então, aquilo que é SD para mim é aquilo que eu tenho acesso. Eu tenho maior probabilidade de entrar em contato com aqueles estímulos, porque são aqueles que eu tenho conectividade, são aqueles que eu tenho contato direto. São as pessoas que eu sigo, são as pessoas... E aí, se a gente vai entrar, por exemplo, em algoritmo, cara, algoritmo do Facebook, quem assistiu aquele Dilema das Redes, né? Acho que vai ter, inclusive, daqui a um tempo vai ter um cine paradigma sobre isso, tá? Já falando aqui para vocês. Acho que vai ser eu e o Cândido falando, a gente já está organizando aí. O Dilema das Redes, a gente discute lá, né? Quando eu fui debater nesse cine paradigma, a gente foi vendo, o dilema das redes, cara, ele discute isso, ele vai discutir o controle de antecedente, ele só faz isso, e aí depois, só que o antecedente ele se torna consequência, depois de um tempo. Por quê? Porque a gente não pode esquecer que é reforçador, o SD ele também tem a função de reforçar o comportamento que produz o SD, né? Então, a hora que o cara entra e ele clica ali, e aí tem um outro que aparece lá, eu tenho a mesma opinião que você, o clicar produziu reforço. Então eu começo a aumentar a probabilidade de vezes que eu vou procurar aquele cara, porque aquele SD é reforçador. É um SD para a resposta de eu ler, para a resposta de eu comentar alguma coisa, e é reforçador só o contato direto, né? Então acho que sim, acho que eu tenho um controle antecedente importante, a gente tem que olhar para essa função, essa dupla função do SD para entender isso. Genial, Henrique. Obrigado. Eu gosto muito de você e achei genial a sua palestra. Obrigado, de verdade. Obrigado pelo convite a todos. Valeu, gente. Prazer estar aqui. Eu não sei se terminou, né? Eu que parei de fazer a pergunta. Aí vocês vejam aí o que vocês vão fazer. Então, acho que, né? Kenji, temos mais algum último comentário? Mais a gente não quer despedir do último palestrante da tarde. Tem que aproveitar mais. Tem mais um comentário do Thiago Caligari também. O fato das pessoas não estarem face a face nas redes sociais também facilita, creio eu, a manifestação de comportamentos de polarização. Daí entram várias topografias. Perfis fakes e por aí vai. Sim. O controle face a face você consegue conversar, você consegue debater um pouco mais, né? Lá nas redes sociais, não, né?
você no máximo deixa de seguir. Hoje em dia, protesto é cancelamento, né? Então, é isso. Então, você protesta cancelando, você protesta parando de olhar. Só que você deixa de reforçar e vai ter um monte de gente reforçando. Então, não sai disso, não. Então é isso. Muito bom, Henrique. Muito obrigado por compartilhar um pouco do seu tempo aqui com a gente, trazendo tantas contribuições importantes. Vou fritar pensando em tanta coisa aqui, porque de fato é um tempo para pensar, né? Muitas crises, muitas tragédias, muita coisa acontecendo, mas quem sabe saem ideias boas daí. A gente precisa, né? E nesse momento aqui você trouxe várias para a gente, para tentar estimular isso. Então, muito obrigado. Valeu, Henrique. Nos vemos por aí. Valeu. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Grande abraço.